Seja bem-vindo, estou de volta aí. E esse é o terceiro vídeo de resolução de exercícios sobre estática dos fluidos, né? Como sempre, eu vou mostrar, vai aparecer o nome do livro aí embaixo e eu vou deixar também o link com o PDF da resolução. O livro é o livro do Brunetti, esse exercício se refere ao capítulo 2 do livro do Brunetti. Então aqui a gente tem o exercício 2.13, onde foi dado um pistão e as câmaras dianteira e traseira do pistão estão interligadas por esse manômetro em U aqui. Ele diz que a gente tem uma força de 31 newtons aplicada aqui no pistão. A gente tem ar aqui dentro. E no tubo, manômetro tubo em U, a gente tem um reservatório de cada lado, cujas dimensões são o diâmetro Dzão. Diâmetro Dzão é o mesmo diâmetro do êmbolo, que também é Dzão. E o tubo aqui do manômetro tem um diâmetro Dzinho, que é o mesmo diâmetro da haste. Ele deu esses valores aí. Dzão é 71,4 mm e Dzinho é 35,7. Ele também fala aqui que esse desnível que existe entre a água, né? A gente tem água nesse nível, desse lado, e aqui nesse outro nível. O que significa isso? Significa que essa pressão aqui é maior do que do outro lado. E a gente empurrou todo o líquido dessa maneira, né? Ficou com esse nível mais baixo do que aquele, porque a pressão aqui é maior. E ele traça uma linha de centro aqui, ó, uma linha média entre os níveis que ele chamou de ΔH, entre o nível do líquido e essa linha média. Então eu tenho o ΔH aqui e também tenho o ΔH aqui em relação a essa linha de centro. Portanto, a distância entre os níveis é 2ΔH. A gente vai usar isso aí ao longo do exercício. Ele pede na letra A qual é a pressão na câmara 1 e qual é a pressão na câmara 2. Na câmara 1 ele quer em milímetros de mercúrio absoluto e na câmara 2 ele quer em metros de coluna d'água. Ele deu lá os diâmetros, como eu mencionei, e ele disse que essa altura aqui manométrica é 400 milímetros. A pressão atmosférica é 684 milímetros de mercúrio e o gama do mercúrio é 136 mil newton por metro cúbico. Entre o ar e o fluido manométrico a gente tem água desse lado e água desse outro lado. E o peso específico é 10 mil newton por metro cúbico. E o fluido manométrico não é o mercúrio. Cuidado para não usar os 136 mil no cálculo, né? O fluido manométrico é um fluido qualquer aí, cujo peso específico é 50 mil newton por metro cúbico. Vamos calcular da mesma maneira que a gente fez nos outros exercícios. Eu vou desenhar o diagrama de corpo livre desse pistão aqui. Então eu tenho aplicado a força F de 31 aqui. Isso aqui está em equilíbrio. Essa pressão R2 vai dar origem a uma força F2. E a pressão R1 vai dar origem à força F1 aqui nesse outro sentido. Ele deu o valor dos diâmetros, né? Eu já calculei as áreas aqui. No PDF está desenvolvido aqui por questões de espaço, eu coloquei a área direta. Então a área 1, calculando a área 1, a gente encontra 0,004 metro quadrado e a área 2, 0,003 metro quadrado. A área 1 é π Dzão ao quadrado dividido por 4 e a área 2 vai ser π Dzão ao quadrado dividido por 4 menos π Dzinho ao quadrado dividido por 4. É a área do êmbolo menos a área da haste, é a área 2. Certo? E vai dar esse 0,003 aqui. Equilíbrio somatório de força igual a zero. Então, F1 mais F é igual a F2. F1, pressão R1 vezes A1. A1 está aqui. Mais F, que é 31, igual a F2, que é a área 2, 0,003, vezes a pressão A2. Encontramos uma equação aqui. Temos duas incógnitas, está faltando mais uma equação. A segunda equação, a gente vai lançar a mão na equação manométrica. A gente tem aqui o manômetro em U, foi dado essa altura, fluido manométrico, está tudo aqui na mão, a gente vai desenvolver então a segunda equação para poder descobrir as pressões em 1 e a pressão em 2. Então vamos lá, a gente tem aqui, né, o nosso sisteminha, a pressão aqui é maior, aconteceu esse desnível, e eu sei lá da teoria que nesse ponto aqui, que eu tenho a interface entre o fluido manométrico e a água,
eu vou ter a mesma pressão desse outro ponto aqui. É o mesmo fluido, né? Aqui eu tenho o fluido M e aqui eu também tenho o fluido M. Então, isso aqui é um sistema estático e essa pressão é a mesma pressão que eu tenho desse lado. Então, a gente vai calcular a pressão vindo de cima para baixo nesse ponto e vai igualar a pressão que a gente tem do outro lado aqui. Fazendo isso, a gente tem que pressão no aro 1 mais gama H2O, aqui é a água, né? Então, pressão do ar 1, eu cheguei nessa pressão nesse ponto aqui. Vamos lembrar que o gama do ar ele é pequeno, né? Então eu não preciso levar em conta essa diferença de cota. A pressão na câmara aqui do ar é igual à pressão aqui na interface. Então, pressão ar 1 mais gama da água vezes o 2 ΔH, vezes o 2 ΔH, mais essa outra cota aqui que eu chamei de X, do ΔH até esse nível aqui. Então, gama H2O vezes X, mais gama do fluido manométrico vezes H. Então, está feito um lado da equação. No outro lado da equação eu vou ter pressão no A2, o mesmo raciocínio, ar, fluido, gama muito baixo. Então essa pressão aqui é a mesma que eu tenho na interface. Pressão do ar2 mais gama da água vezes o X. Vezes o X, então está aqui, gama da água vezes o X, mais o gama da água vezes o H. Esse H está feito a pressão nesse ponto aqui. Bom, o gama da água vezes X ele aparece dos dois lados da equação, né? Então eu vou cancelar ele. E aí eu tenho um outro probleminha para resolver, porque eu tenho ΔH e H. O problema me deu H. Ele me deu aqui o H, 400 milímetros. Agora veja, essa diferença aqui de nível corresponde a um volume. Então, 2 ΔH vezes a área da base é o volume que corresponde a esse desnível. Esse desnível causou o desnível aqui do fluido também, da água nesse ponto aqui, tá certo? Eu tenho um desnível daqui para cá, foi causado pelo mesmo motivo, né? Diferença de pressão. Então, essa diferença de volume que eu tenho aqui, no ar, né? Corresponde a essa diferença de volume da água aqui. Então, área da base no cilindrão, πdzão ao quadrado sobre 4 vezes 2 ΔH é igual a πdzinho ao quadrado sobre 4 vezes Hzinho. Fazendo aqui uma manipulação matemática, eu vou chegar aqui ΔH é igual a Hzinho sobre 2, Dzinho sobre D ao quadrado. A gente tem o Dzinho, o Dzão e o H. Então eu vou chegar no ΔH de 0,05 metros. Agora sim eu posso voltar na equação, né, e substituir o 2 ΔH ou o ΔH por 0,05. Substituindo os valores numéricos, a gente vai chegar na segunda equação, que relaciona a pressão ar1 com pressão ar2. Agora sim eu tenho duas equações e duas incógnitas. Eu vou resolver esse sistema de equação e eu vou chegar na pressão ar2 de 37.000 Pascal. Mas ele está pedindo lá em metro de coluna d'água, na letra B, né? Ele está pedindo metro de coluna d'água. Então 37.000 é igual a gama da água vezes o H. E a gente chega num H de 3,7 metros de coluna d'água. O mesmo sistema de equação para descobrir a pressão do ar1, eu vou chegar numa pressão de 20.000 Pascal. Só que ele está pedindo a pressão ar1 em pressão absoluta. Isso aqui foi pressão efetiva, né? Mas ele deu a pressão atmosférica, né? Então, a pressão atmosférica está dada em milímetro de mercúrio, então eu vou transformar essa pressão em Pascal para milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio. Então, 20.000 é igual a gama do mercúrio vezes H.
Então 20.000 pascal corresponde a 0,147 metros de mercúrio, que é igual a 147 milímetros de mercúrio. Pressão do ar absoluta é somar a pressão efetiva com a pressão atmosférica. 147 mais os 684 que ele deu aí. Tá aqui. Pressão atmosférica. A gente chega então que a pressão do ar 1 em milímetro por mercúrio é 831 milímetros de mercúrio. Certo? Exercício 2.10, né? Então a gente tem aqui dois reservatórios, né, contendo um fluido A e B. Aqui ele deu a massa, está pedindo, né, massa específica, então a densidade. Desse lado eu tenho uma densidade ρB e aqui uma densidade ρA. Existe uma pressão do ar aqui e a gente tem uma coluna de líquido de cada lado, HB e HA. E ele pede qual é a densidade do fluido A, qual é a pressão do ar efetiva e qual é a pressão do ar absoluta. Ele dá o valor do HB, 0,1 metro, o HA, 0,2 metros, a densidade B, 1.000 kg por metro cúbico, a pressão atmosférica, 100 kPa, e o G, 10 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe aqui que esse ponto Z e o ponto Y eles estão expostos à pressão atmosférica. Portanto, a pressão efetiva nesses pontos é zero. Aqui eu tenho uma pressão efetiva zero, pressão atmosférica, e aqui uma pressão efetiva zero. Só que esse ponto aqui ele está na mesma horizontal que esse ponto. E esse ponto aqui está na mesma horizontal do que esse ponto. Portanto, a pressão efetiva nesse ponto é zero e a pressão efetiva nesse ponto também é zero. Como ele deu a densidade em B, a gente vai encontrar a pressão efetiva do ar usando esse lado aqui. Ó. Então, eu sei que a pressão aqui é zero e esse zero é igual à pressão do ar mais gama HB. Então está aqui, a pressão Y é P0 efetivo, pressão do ar efetivo, mais gama B HB. Mas o gama B ele é ρG, né? ρG. O ρ ele deu para a gente. Ele deu a densidade, o G ele também deu, então ele deu o gama, né? Substituindo os valores numéricos, isso aqui eu vou ter 0, que é a pressão no Y, é a pressão nesse ponto também. 0 é igual a P0 mais 1000 vezes 10 vezes 0,1, que é o HB. Eu vou chegar então numa pressão efetiva do ar de menos 1000 pascal. Certo? Quem é a pressão absoluta do ar? É essa pressão efetiva mais a pressão atmosférica. Ele deu a pressão atmosférica aqui de 100 kPa e eu tenho a pressão efetiva do ar de menos 1 pascal. Joga nessa equaçãozinha aqui e a gente vai chegar numa pressão absoluta do ar de 99 kPa. Para calcular a densidade no ar, a gente vai fazer o equacionamento do lado de lá. Então a pressão aqui também é zero, e essa pressão é a pressão do ar mais γH. Então é o que está aqui. Ó. No ponto Z, zero é igual a pressão do ar efetiva, vou usar o valor efetivo, pressão do ar efetiva mais gama, que é ρGHA. A gente tem o HA, foi dado aqui no problema, 0,2. Então, 0 é igual a 1000 mais ρA, 10 vezes 0,2. Né? A pressão efetiva, menos 1000, a gente encontrou aqui em cima. Eu vou chegar numa densidade do fluido A de 500 kg por metro cúbico. Certo? Agora o exercício 2.14. Ele vai ter duas condições aqui. Então, a primeira condição é a condição em preto aqui. Né? Então, na condição em preto, eu tenho a água nesse nível aqui. Ó. Eu tenho um reservatório com ar, um manômetro. E a água está nesse nível aqui. Ó.
A água ocupa esse volume aqui e tem uma cota de 20 centímetros. O fluido manométrico é o mercúrio. A área aqui é 10 centímetros quadrados, a área desse reservatório. E a área do tubinho aqui é de 1 centímetro quadrado. Ele diz no problema que a temperatura inicial do ar é 100 graus Celsius e que depois é feito um resfriamento. Quando acontece esse resfriamento, o ar vai comprimir e vai diminuir a pressão dentro dessa câmara. Consequentemente, essa água vai subir, né, ela vai subir aqui e vai descer desse lado, que é a condição que está em vinho aqui. Certo? Então é isso que vai acontecer ao longo do problema. Primeiro a gente tem a condição que está em preto, o ar está ocupando todo o volume dessa câmara, e aí eu vou resfriar o ar. Quando eu resfriar o ar, a água vai subir meio centímetro aqui. O ar vai se comprimir e essa água vai invadir a câmara em meio centímetro. E por causa disso eu vou bagunçar essas cotas aqui. A gente vai ver como calcula ao longo do problema. Ele dá a pressão atmosférica, o gama da água, o gama do mercúrio. Ele pede então qual é a pressão no manômetro inicial, antes do resfriamento, na letra A. Na letra B ele pede a pressão final do manômetro, então após o resfriamento. E também qual é a temperatura final do ar. Condição inicial, condição em preto. Para calcular a pressão do ar, eu vou pegar essa referência aqui, ó, esse ponto, e eu sei que a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse outro ponto. Então, a pressão do ar vai ser a equação manométrica aqui, né? Eu vou fazer pressão do ar mais gama da água, 10.000, vezes o H, que é 20 centímetros. Então, 0,2 metros. Isso vai ser igual à pressão nesse ponto do outro lado, que vai ser gama do mercúrio vezes o H. 136.000 vezes 0,2. Eu vou chegar numa pressão do ar efetiva de 25.200 Pascal. Está resolvida a letra A. Agora vamos para a letra B, onde vai acontecer o desequilíbrio aqui. Então eu vou resfriar o ar, o volume da água vai subir. Então, essa água que estava com um nível aqui, subiu meio centímetro. Consequentemente, esse nível da água que estava aqui subiu aqui, né? O mercúrio também subiu e aqui o mercúrio desceu. Então, para esse meio centímetro de subida da água, existe um X, né? No tubo, no manômetro nenhum aqui, que é o que a gente vai calcular. Da mesma maneira que a gente fez no problema anterior, o volume que eu ganhei aqui, o volume que subiu aqui, é igual ao volume esse outro volume que subiu aqui também, certo? Os diâmetros são diferentes, então o volume deslocado é o mesmo. O volume deslocado em A1, no grandão aqui, é igual ao volume deslocado em A2, que é o do diâmetro pequenininho. Delta H1, que é meio centímetro, né? Delta H1 vezes A1 é igual ao delta H2 vezes A2. O delta H1 é meio centímetro, a área 1 é 10 centímetros ao quadrado, a área 2 é 1 centímetro quadrado. Então, a variação de altura correspondente a esse meio centímetro no tubo em U é 5 centímetros. Então, esse nível que estava aqui, ele subiu 5 centímetros. E esse lado aqui desceu os mesmos 5 centímetros. O que aconteceu com esse H? Ele subiu 5 aqui e desceu 5 aqui. Portanto, ele não é mais 20, ele é 10 agora. Certo? Então, agora eu tenho um H de 10 centímetros. Quando a gente for usar a equação manométrica, a gente vai usar 10 centímetros. Por que a gente vai usar 10 centímetros? Subiu meio centímetro aqui, esse subiu 5 e esse lado desceu 5. Então, 20 menos 10, né? 5 de cada lado, vai me dar 10 centímetros. O novo H agora é 10 centímetros. Equação manométrica de novo. Então, P do ar mais 10.000, que é o gama da água, vezes o H,
que vai dar 0,155. Então está dando 15 centímetros e meio. Então, esse aqui desceu 5. Né? E a gente está encontrando isso aqui. Ó. Eu tenho os 10 centímetros que eu falei anteriormente, com 5, com mais meio. Certo? Então, 0,155 metros. Isso vai ser igual ao lado de cá, 136.000 gama do mercúrio vezes os 10 centímetros aqui. 0,1 metro. E a gente encontra uma nova pressão do ar de 12.050 Pascal. Certo? Letra C, temperatura final do ar. Aí vamos lembrar de termodinâmica lá, a gente tem que PV sobre T é igual a constante, né? Eu variei o volume e a temperatura aqui, mas essa relação PV sobre T ela se mantém constante. É por aí que a gente vai encontrar a solução. Agora, lembrando que a gente vai usar a temperatura, essa equação aqui, a temperatura tem que estar em Kelvin, e a pressão vai ser pressão absoluta. Então, na condição inicial, eu tinha uma pressão que eu encontrei aqui, 25.200 Pascal, efetivo. A pressão atmosférica é 100 kPa. Então, a pressão que eu tinha inicialmente, absoluta, é 125,2 kPa. A temperatura era de 100 graus Celsius. Em Kelvin, 100 mais 273, eu vou encontrar 373 Kelvin. O volume na situação inicial era o volume de toda a câmara aqui. Então a altura é 10 centímetros e a área da base é 10 centímetros quadrados. O volume que eu tinha inicialmente ocupado pelo ar é de 100 centímetros quadrados. Volume 2, agora eu vou fazer a transformação, nós vamos resfriar, né? Isso aqui vai subir meio centímetro. E o volume que eu tenho na situação final é a área da base, que é 10 centímetros ao quadrado, só que a altura ficou 9,5 centímetros. E vai dar um volume 2 de 95 centímetros quadrados. A pressão 2, em valor absoluto, a gente soma a pressão atmosférica. Né? Então, a gente tinha 12.050, soma a pressão atmosférica, 112,05 kPa absoluto. A gente tem pressão e volume nos dois casos, tem a temperatura inicial, para a temperatura final a gente faz P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. É isso que está feito aqui, já está manipulado. Né? Então o T2 fica 373 vezes 112,05 vezes 95, dividido por 125,2 vezes 100. A gente vai encontrar uma temperatura T2 de 317 Kelvin, passa para grau centígrado, vai encontrar 44 graus Celsius. Certo? Bom, eu espero que tenha ficado claro. E a gente encerra nesse vídeo aqui essa parte de estática de fluido. Existe mais coisa no livro, mas a gente não vai abordar esses assuntos agora, porque eles não são interessantes para a engenharia mecatrônica. A gente vai abordar no futuro, para completar o conteúdo, mas não agora. Certo?